Queridos, nossa série, da semana passada começamos, o tema é Seguindo a Jesus. Estamos falando sobre o discipulado cristão e as implicações de você ter aceitado o convite para ser um seguidor de Jesus. Caio Fábio de Araújo Filho, década de 80, escreveu um livro, Seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida. E esse livro me chamou a atenção, é um livro muito pequeno, mas muito profundo, e falava da alegria, da bênção que é você ser um seguidor de Jesus. O fato é que nós olhamos para o mundo hoje, para o cristianismo hoje, e eu não vejo muito cristão empolgado em ser um discípulo de Jesus. Está faltando alegria em considerar o seguir a Jesus algo fascinante. Como diz o Mark Batterson, no seu livro Comprometido, ele fala assim, está faltando adrenalina na vida dos cristãos, de saber que seguir a Jesus, de fato, é o mais fascinante projeto de vida. Segue-me, ou se alguém quer vir após mim, era a frase usada por Jesus para recrutar novos discípulos. Quando ele queria chamar novos discípulos, ele usava a expressão, vem, segue-me, ou quando era para um grupo, sigam-me. E ele também, quando via as multidões, se dirigia a elas dizendo, se alguém quer vir após mim, olhando para aquela multidão, para aqueles seguidores, mas na verdade, como diz a Bíblia, pessoas que acompanhavam Jesus, de tempos em tempos ele se voltava para aquele grupo e dizia assim, se alguém dentre vocês quer vir após mim, isso é, se alguém quer se tornar um seguidor, ou quer se tornar meu seguidor, e ele começava a explicar as implicações, o custo de ser discípulo de Jesus. Semana passada, nós vimos exatamente isso, o custo do discipulado. Talvez você não se lembre e nem se recorde disso, mas o fato é que muitas vezes Jesus desestimulou pessoas de segui-lo. Ele desestimulou nas seguintes condições. Se você não calcular o custo, não tente ser meu seguidor. Eu não quero nenhum seguidor ou pessoa que queira me seguir de maneira negligente, não pensada, não calculada. Então, algumas vezes, uma vez ele falou para os discípulos, quando a multidão o abandonou, vocês também querem me abandonar? E Pedro disse, Senhor, como? Para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Mas a Bíblia diz que quando Jesus apertava um pouquinho, as pessoas o abandonavam. A Bíblia diz lá em João capítulo 6, depois de Jesus falar que o compromisso com ele envolvia sacrifício, ele usou a expressão, beber do meu sangue, comer da minha carne, isso é participar comigo. A Bíblia diz, muitos já não o seguiam mais. Foi quando ele falou para os discípulos, e vocês, querem continuar comigo ou querem se afastar? Na verdade, Jesus, o seu desafio é para ter seguidores, mas seguidores que calculem o custo, que entendam as implicações de seguir a Jesus. Por quê, queridos? Porque seguir a Jesus é mais do que fazer uma oração de entrega, dizendo assim, olha, eu te aceito como meu Salvador. É mais do que simplesmente ser um admirador de Jesus. Seguidor de Jesus não tem nada a ver com esses seguidores da rede social, que segue hoje, não segue amanhã. Não tem nada a ver. Então, é muito mais do que isso. Ser discípulo de Jesus é mais do que crer em certas doutrinas. Ser seguidor de Jesus é um compromisso para toda a vida que reorganiza todas as minhas prioridades. E a semana passada, em Lucas capítulo 14, nós vimos que nós precisamos realmente reorganizar as prioridades em 3 áreas. O texto de Lucas nos fala que Deus quer prioridade na área de relacionamentos, que ninguém pode ser mais importante na sua vida do que Jesus. Você deve amar pai, mãe, amar seus familiares, respeitar, cuidar, mas em termos de lealdade, Jesus precisa ser a pessoa mais importante na sua vida. Em outras palavras, se você tiver que tomar alguma decisão que vai desagradar alguém que você ama, você precisa decidir desagradar quem você ama para agradar a Jesus. Está me entendendo? É essa a questão. Há momentos e há pessoas que enfrentam exatamente isso, que se convertem, decidem seguir a Jesus e enfrentam oposição até na família ou de pessoas queridas. Mas Jesus espera, esse é o custo, que você coloque ele acima de qualquer relacionamento. Em segundo lugar, vimos também que é preciso, no calcular o custo, submeter meus planos ao plano de Deus. O custo do discipulado é submeter o meu plano ao plano de Deus.
É Ele que tem prioridade. É o meu plano no plano geral de Deus. Não é Jesus que entra na sua agenda. É a agenda de Jesus que entra na sua vida. E você segue a agenda de Jesus. E em terceiro lugar, vimos também que você não pode servir ao dinheiro e servir a Jesus. Você precisa submeter tudo que você tem, toda a sua posse, eu diria que tudo que você tem de riqueza, e colocar diante do Senhor. Todos os seus bens. Não dá para valorizar mais o que você tem, riqueza, dinheiro, posse, do que é Jesus. Portanto, então, o curso do discipulado significa uma completa reorganização da nossa vida, em termos de relacionamento, em termos de planos e em termos de posse. Simples de entender, difícil de viver. Simples de entender. É claro, alguém tem dúvida? Está claro para você isso aqui? Nós sabemos, mas o difícil é viver isso. É difícil porque as coisas entram em choque. Discipulado é algo radical. O John Stott escreveu um livro, Discipulado Radical. E com radical ele diz assim, lá da raiz. David Platt, 2 livros, Cristão Radical e Igreja Radical. Está dizendo que não existe superficialidade quando o tema é discipulado. É algo que exige de nós, vai fundo, é lá na raiz, lá na raiz. Então, entender que Jesus tem que estar acima de qualquer relacionamento, a gente entende. E na prática, que Jesus tem que, os planos dele ser os planos da minha vida e não os meus planos. A gente entende, mas e para submeter? E terceiro, dinheiro, riqueza, investimentos, colocar a mão de Deus, tudo para a glória dele. Então hoje, nós vamos ainda prosseguir falando um pouquinho sobre passos para o discipulado cristão. Passos no sentido de decisões que você precisa tomar, e elas não são decisões por toda a vida, elas são sempre repetidas, decisões diárias, para você se encaixar nesse perfil de discípulo de Jesus. Abra em Marcos capítulo 8, eu quero ler os versículos 34 a 38. Eu queria convidar você a ficar em pé mais uma vez, querido irmão. Eu vou ler para você, Marcos capítulo 8, versículos 34 a 38. O texto diz o seguinte: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, este a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Acompanhe comigo o verso de número 34, que Jesus diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Vamos orar. Deus de amor, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua palavra. E sempre que fazemos, fazemos com o desejo profundo do coração que ela nos desafie, que ela nos aponte o caminho, que ela nos constranja, nos convença a uma obediência àquilo que o Senhor nos manda. Eu tenho certeza, Pai, nisso eu creio, que seguir ao Senhor é o mais fascinante projeto de vida. Nos ajuda a viver isso na prática, diariamente. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, queridos. Hoje eu quero falar então sobre esses passos para o discipulado, algumas condições para o discipulado. Quem quer ser discípulo de Jesus, o primeiro passo que dá é aquele que Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim. Se alguém quer vir após mim é a frase-chave para o discipulado, é o convite. Olha, ele está dizendo, você está aqui, faz parte da multidão, quer deixar de ser parte da multidão, quer se tornar um discípulo, um verdadeiro seguidor. Se você quer vir após mim, quer se tornar um discípulo, primeira questão, primeiro passo, negue a si mesmo, é a autonegação. E para que a gente entenda isso, o que é um discípulo? O discípulo é aquele que vive para Jesus e não para si. Queridos, egocentrismo está no centro do nosso coração.
ninguém precisa ter uma aula de como se tornar egoísta. Você já nasce egoísta, viu? Ninguém precisa. Veja uma criança brincando, né? Você tem que ensinar a dividir o brinquedo, não brigar pelo brinquedo. Nós, na nossa natureza, temos o egoísmo. Somos seres humanos, pecadores, somos assim. O egoísmo está no centro do nosso coração. Mas o chamado ao discipulado é para que você coloque Jesus no centro do seu coração e não o seu ego. Vivemos num mundo que tudo gira em torno do ego. Conquiste, promova-se, divirta-se, acumule. É assim, você, você, você. E, para mim, não é surpresa que muitas igrejas importaram um modelo egocêntrico para a igreja também. Então, o crente virou consumidor. Então, trate bem o consumidor, senão ele vai embora. Certo? Então, é isso aí. O consumidor, não, a igreja não tem consumidor. A igreja tem discípulo. Não é verdade? Ninguém aqui é consumidor ou deve agir como consumidor, mas as igrejas estão passando essa ideia, vamos servir bem o cliente. Não tem cliente, o único cliente aqui chama-se Jesus, é ele que precisa ser agradado. E como diz aí a frase, o cliente sempre tem razão, Jesus sempre tem razão. É nesse sentido, mas olha, o egocentrismo nos leva a agir da nossa maneira, do nosso pensar, e não reagir como Jesus. O primeiro desafio, o primeiro passo para você ser um discípulo é você morrer para o eu. Deixar de viver a vida à sua maneira e dizer assim, eu vou viver a minha vida da maneira de Deus. É renunciar à vida egocêntrica. Outra questão fácil de entender, difícil de praticar. Difícil de praticar. Mas há um versículo que eu amo, 2 Coríntios 5,15, que diz o seguinte, que ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem, olhem só, para os que vivem, fala de nós, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Ele morreu por nós, por todos. Para nós que agora vivemos, não vivamos para nós mesmos, mas vivamos para quem? Para Jesus, que morreu e ressuscitou por nós. Primeiro passo do discipulado é a morte do eu, é a autonegação, morrer para si e viver para Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso de maneira extraordinária. E ele aprendeu bem rapidinho, bem mais rápido do que a gente. Quando ele se converteu, ele falou, olha, eu encontrei um tesouro que não tem preço. E eu considero tudo que eu sou, tudo que eu tenho, como coisa de segunda categoria. Ele fala assim, refúgio. Outras traduções dizem assim, esterco. Porque eu quero agora é conquistar a Cristo. Lá em Filipenses, ele fala isso, Filipenses capítulo 3. Olha, é aquela ideia da pérola de grande valor. Ele encontrou um tesouro, ele descobriu que seguir Jesus era maravilhoso, e ele reorganizou sua vida. Ele fala assim, tudo que eu tenho, eu valorizo, eu tenho uma boa educação, cultura, eu tenho um passado religioso, eu tenho um histórico maravilhoso, mas olha, tudo isso diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, a sublimidade de seguir a Jesus, de conhecer a Jesus, fica sem valor, fica opaco. E ele fala então, que ele morreu. Ele diz assim, eu estou crucificado com Cristo, logo vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele entendeu o passo do negar a si mesmo. Eu morri. Então, e mais ainda, ele diz, a vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então ele diz, já estou crucificado com Cristo, eu já morri para o mundo. Uma vez perguntaram para um missionário, viram um missionário diante de uma situação muito difícil, reagindo com muita tranquilidade, e ele falou assim, como você consegue reagir assim? Ele falou, sabe por quê? Porque eu já morri há muito tempo, e quem vive agora é Jesus. Então não fui eu que reagi, foi Jesus que reagiu. Entendeu? Então, na verdade, não sou eu, mas é Jesus, é assim a nossa vida. Então o primeiro passo, essa decisão, esse compromisso é de você morrer para o eu. Não sou mais eu, não é o meu querer, não é a minha vontade, mas a vontade de Deus. Isso é revolucionário. Paulo entendeu. Ele disse, eu já fui crucificado com Cristo. O que aconteceu com Cristo, morreu e ressuscitou, aconteceu comigo. Aconteceu literalmente com Jesus, aconteceu espiritualmente comigo. Eu já morri e agora quem vive é Jesus. Negue a si mesmo, submeta a sua vontade à vontade de Deus.
Ele morreu para os que vivem, não vive mais para si, mas por aquele por quem ele morreu e ressuscitou. Segundo passo é o seguinte: tome a sua cruz. David Platt, citei a semana passada, afirma o seguinte no seu livro Igreja Radical: Jesus não veio para que pudéssemos ter uma vida de religiosidade superficial. Ele veio para nos dar vida nova por meio de uma regeneração sobrenatural. Tome a sua cruz. Para entender isso, o que é isso? O discípulo é aquele que serve a Jesus, custe o que custar. Quando você ouve a expressão tomar a cruz é você aceitar o preço de ser discípulo de Jesus. É isso. A ideia de cruz, os discípulos entendiam. No tempo de Jesus, isso era mais radical ainda. Muitos deles morreram literalmente crucificados. Muitos deles sofreram martírio, coisa rara hoje, a não ser em alguns países. Mas eles, quando seguiam a Jesus, quando ouviam assim, tomar a cruz, diziam assim, siga o mesmo caminho que Jesus seguiu. Esteja pronto a morrer, se for preciso, porque você é discípulo de Jesus. E tem que ser assim também. Quem é discípulo de Jesus? Então, o discípulo dá um passo dizendo, eu vou seguir a Jesus, custe o que custar. Raramente no Brasil vai custar a morte, mas vai custar você abrir mão de muita coisa assim. O que Deus não espera, não quer de nós como discípulo, é uma religiosidade superficial, é uma ligação casual com Ele, é apenas ter algumas crenças e viver a nossa vida como nós desejamos. O discípulo é aquele que segue a Jesus e aceita ser discípulo, para valer. Mark Batterson, num livro chamado All In, traduzido aqui em português como Comprometido, em que ele fala o seguinte, você está a um passo de tomar a maior decisão da sua vida. E ele diz, olha, falando da situação dele, quando ele aprendeu sobre o discipulado, ele fala o seguinte, por muitos anos, Mark Batterson diz, por muitos anos pensei que eu estava seguindo a Jesus, eu não estava. Eu convidei Jesus para me seguir. Olha que interessante. Eu chamo isso de cristianismo invertido. E é uma forma sutil de egocentrismo que se disfarça de espiritualidade. Ele diz, eu por muito tempo pensei que eu estava seguindo a Jesus, mas eu estava convidando Jesus para me seguir. Ou como disse semana passada, algumas pessoas convidam Jesus para andar aqui do lado. E não se intrometer muito. Vem aqui do meu lado, me socorre quando eu precisar. Eu sou o motorista da minha vida, né? Estou dirigindo. Se eu me perder aqui um pouquinho, o senhor me ajuda, tá? Mas se não, o senhor fica quietinho aqui. E a gente vai vivendo a vida. Mark Batterson diz, não, e esse livro é comprometido, coloque tudo na mesa. Não existe pela metade, é troca completa. E ele fala que ele aprendeu que deveria pagar o preço de ser um seguidor de Jesus. E muitas vezes, seguir a Jesus não é fácil. Mas o cristão, o discípulo, aquele que dá o passo de dizer assim, eu vou seguir a Jesus, custe o que custar. E no mundo que nós vivemos, queridos, significa pagar o preço de defender a verdade, defender a integridade, defender a justiça, a misericórdia, a generosidade, num mundo egoísta. E que você, quando defende esses valores, bate de frente com alguém, não bate, queridos? Você bate de frente com alguém, você enfrenta dificuldades. Honestidade. Hoje conversava com o irmão e ele disse assim, está difícil, mas eu estou firme lá, estou na empresa, e na empresa tem várias equipes, e todas as equipes batem meta todo mês, ultrapassam a meta, mas eles dão um jeito lá, eles fazem coisa que não é permitida. E eu não consigo bater a meta. E o meu chefe de olho em mim está me perguntando, por que eu não estou batendo a meta? Eu disse para ele, eu estou batendo a meta de forma correta. Os outros estão enganando os clientes, estão fazendo coisas erradas, e eu não vou fazer coisa errada. E nem grande diferença. Mas ele fala assim, eu decidi. E decidi também orar a Deus para que Deus me abençoe fazendo a coisa correta. Esse é o preço do cristianismo. Justiça, verdade, misericórdia, integridade, colocar em defesa do pobre. Essas questões do que é moralmente correto. E aí você paga um preço. Mas se esse é o preço, vamos pagar. O discípulo é aquele que serve a Jesus, custe o que custar. Tomar a cruz é estar disposto a pagar o preço de seguir a Jesus. Portanto, queridos, ser discípulo de Jesus, como temos visto aqui, em primeiro lugar, é aquele que abre mão da sua vida egocêntrica.
aquele que coloca Jesus no centro. É aquele que serve a Jesus, cujo que custar, toma a cruz. E ele diz assim, e segue-me. Então, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, né? Ele fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, há 3 passos. Primeiro, se você quer seguir a Jesus, quer receber esse convite, você deve ouvir essa voz do Senhor e submeter, primeiro, a autonegação. Depois, a disposição de pagar o preço. E por que ele diz assim, e siga-me? Sabe por quê? Porque o discípulo é aquele que renova o compromisso diariamente. São passos que nós damos e damos todos os dias. Você negou a si mesmo ontem, você dispôs-se a pagar o preço e seguir a Jesus, mas, de fato, você precisa renovar esse compromisso diariamente. É a obediência diária. Eu gosto de pensar no discipulado como casamento. Casamento você tem que dizer sim todo dia, viu, gente? O tema do nosso próximo jantar de casais é: quer casar comigo? Você está casado? Então, aí você tem que dizer assim, sim, eu até brinquei, ó, se você vai dizer não, nem aparece no jantar. Então, eu ia dizer o sim, Jesus todo dia. Você está dizendo sim a Jesus. É um convite à consagração diária. Todo dia assim, Senhor, eu renovo meu compromisso. Mark Batterson, que eu citei agora, diz o seguinte: eu receio que tenhamos barateado o evangelho ao permitir que as pessoas tomem uma decisão com baixo compromisso. Nós tornamos o evangelho muito conveniente, muito confortável. Nós não desafiamos aqueles que dizem querer seguir a Jesus o suficiente para eles sentirem a onda de adrenalina sagrada que corre em suas veias quando você decide segui-lo. Não importa o que, não importa onde, não importa quando. Está faltando adrenalina, viu, gente? Por quê? Porque barateou-se o evangelho, sem falar do compromisso. E está ficando muito confortável, mas o cristianismo exige uma renovação diária. O discípulo é aquele que diariamente renova o compromisso com o Senhor. Porque ele já negou-se a si mesmo, ele tomou a cruz e ele segue. Segue hoje, segue amanhã, segue a cada dia o Senhor. É alguém que disse sim ao chamado de Jesus e todo dia reafirma esse compromisso como sendo o seguir a Jesus o mais fascinante projeto de vida. O texto termina fazendo algumas considerações que nós precisamos levar em conta para entender o discipulado. Jesus, depois de falar desse compromisso, dos passos do discipulado, diz: pois quem, é justificativa, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Jesus está usando aqui de uma figura que a gente chama de paradoxo. Olha o que ele diz: quem quiser ganhar a vida, vai perder. Quem por amor de mim perder, vai ganhar. E ele fala, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? E diz, pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Quero que você entenda aqui o que significa ganhar a vida ou perder a vida. É um paradoxo. É uma verdade de cabeça para baixo. Que é o seguinte: o que as pessoas mais querem é ganhar a vida, no sentido de que querem aproveitar a vida. Não é esse o objetivo do ser humano? Quero aproveitar a vida, quero viver a vida, quero desfrutar da vida. O discípulo é aquele que quer ganhar a vida também, mas ele descobriu que a verdadeira vida é só em Jesus. Que a verdadeira vida não é só a curtição. Deus dá a vida para você desfrutar. Mas se você quer ganhar a vida sem Jesus nela, você não está vivendo a vida. Então, quem quiser ganhar a vida, quem quer viver de verdade, entenda, a vida verdadeira é só Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Quem tem Jesus no centro da sua vida é feliz. Agora está dizendo, quem quer salvar a sua vida, quem quer aproveitar ao máximo a sua vida, deixando Jesus de lado, vai perder. No final vai ver que não valeu a pena. Quem perder a sua vida, isso é, quem morrer para o seu ego e viver para Jesus, vai ganhar a vida.
Lembre-se disso. O chamado para o discipulado é um chamado para que você viva a verdadeira vida. E a verdadeira vida a gente vive tendo Jesus no centro do nosso coração. Quem quer viver a vida, quero curtir a vida, quero viver a vida, quero ganhar a vida, quero conquistar, mas deixa Jesus do lado, vai perder a sua vida e, em alguns casos, vai perder a sua alma. A palavra alma aqui é a palavra psique, vai perder o melhor da vida, vai perder a essência, não vai encontrar satisfação interior. Mas quem tem Jesus vai desfrutar a vida. Lembre-se, o fato de ser discípulo de Jesus não é roubar de você os prazeres da vida, não, mas para viver os verdadeiros prazeres da vida. O cristão se diverte, o cristão curte, o cristão desfruta, tudo com o bênção de Deus, mas ele sabe que tudo isso tendo Jesus no centro. Portanto, queridos, este é o chamado de Jesus, falando das condições para o discipulado, dos passos para o discipulado. Quem que é um discípulo? Discípulo é aquele que vive para Jesus, que paga o preço de segui-lo e que renova o compromisso diariamente. Todos os dias, eu e você somos chamados a dizer sim para Jesus. Disposição para viver para Jesus e não para o nosso ego. Pagar o preço de segui-lo. Ok, tem preço, vou pagar o preço. Vou enfrentar dificuldades, vou, mas faz parte do pacote. E eu renovo esse compromisso com o Senhor. E aí, após renunciar à sua vontade, tomar a sua cruz, o discípulo segue dia após dia, sabendo que dessa forma ele vive a verdadeira vida, porque verdadeira vida é vida em Jesus. Certa vez, os discípulos falaram com Jesus o seguinte, quando Jesus falava do preço do discipulado. Os discípulos falaram, e nós que deixamos tudo para te seguir? Ele falou assim, olha, vocês têm muito a ganhar aqui nessa terra e na vida eterna. Sabe aquele que decide ser seguidor de Jesus? Como os discípulos de Jesus, que disseram sim para ele. São pessoas que ganham muito nessa terra. Já tem um retorno nessa terra de alegria. E tem ainda mais na eternidade. Que eu e você possamos todos os dias lembrar que seguir a Jesus, apesar do custo, é o mais fascinante projeto de vida. E eu espero que qualquer pessoa que olhe para você fique admirado da sua empolgação por ser um seguidor de Jesus. Como os discípulos do primeiro século, que as pessoas olhavam para eles e admiravam, dizendo, eles viveram com Cristo e foi através do testemunho que eles foram chamados de cristãos. Os discípulos se identificaram com Jesus e foram chamados de cristãos. Que nós também possamos demonstrar com o nosso viver esta empolgação de fazer parte desse projeto de Deus que é ser um discípulo de Jesus. Amém, queridos? Quero convidar a equipe que vem à frente. Eu queria orar com você, querido irmão. Queria orar com você e por você agora. Se você puder ficar em pé, eu vou orar por você. Vamos falar com o Senhor. E depois vamos fazer uma oração através dessa música. Nós vamos dizer para o Senhor que nós queremos viver a cada dia esse projeto maravilhoso. Deus de amor. Seguir ao Senhor é o mais fascinante projeto de vida. Nós queremos, Pai, a cada dia viver o discipulado não de maneira superficial, mas de maneira profunda. Leva-nos, Senhor, a morrer para o nosso eu e ter Jesus no centro do nosso coração. Leva-nos, Senhor, a cada dia à disposição de pagar o preço das implicações de seguir, mas leva-nos também a renovar todos os dias esse pacto com o Senhor, dizendo, eu digo sim ao teu chamado e eu quero ser um seguidor, porque ao te seguir, eu encontro a verdadeira vida. A verdadeira vida está no Senhor. Nos rendemos ao Senhor agora e pedimos que o Senhor faça uma obra em nossa vida, para que sejamos discípulos que tragam a maior glória para o teu nome. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.